Boa tarde, pessoal. Meu nome é Melissa Ravanini, eu sou arquiteta de soluções aqui na Amazon Web Services e eu tenho foco com clientes na área da saúde, né? Então, comigo aqui hoje eu tenho o Rafael Della Mônica, ele é gerente da área de arquitetura e inteligência de dados do Hospital Sírio-Libanês. E hoje nós vamos falar sobre saúde digital na AWS e como executar um caminho de sucesso. Começando o assunto, entendemos, né, há várias pesquisas de mercado e a gente traz uma para vocês que diz que 54% dos CEOs de hospitais dizem que um dos seus grandes desafios é obter valor em cima da volumetria, da diversidade de dados que eles possuem. No entanto, 2/3 deles dizem que o orçamento que eles têm são destinados a manter a infraestrutura, os data centers ou os workloads atuais deles funcionando. Então, sobra aí muito pouco para inovar, para pesquisar, para mudar, né? Quando a gente olha para hoje, né, tirando aqui os hospitais de excelência, né, a grande realidade da maioria dos hospitais é bastante diferente. E a gente entende que a gente precisa mudar, né? Que o paciente pede uma realidade diferente, o médico pede uma realidade diferente, as gerações estão mudando. Então, a gente tem um atendimento subjetivo com muita variabilidade, cada lugar que você vai, você é atendido diferente, dá um resultado de exame diferente, enfim, uma série de coisas que são até bastante complexas aí no mundo da saúde. Mas o que a gente tem trabalhado fortemente, a AWS tem tentado ajudar, é ter um atendimento à saúde mais estável, mais confiável, mais padronizado. Temos também o conceito de medicina reativa, né? Poucas pessoas, numa proporção pequena da população, já está na fase do preventivo, do proativo, né? Da saúde mental, da saúde física, proativamente cuidando disso. Mas a grande maioria das pessoas vai no médico realmente quando está doente ou quando precisa, né? E a gente pensa que isso poderia ser diferente, né? Que a gente poderia facilitar o dia a dia do médico, melhorar a comunicação entre médico e paciente, melhorar o resultado do atendimento ao paciente. Então, ao invés de você ter um trabalho manual, repetitivo, que agrega pouco valor, mesmo sendo eletrônico, ainda tem muita coisa repetitiva, a gente entende que há várias verticais da tecnologia que poderiam ajudar os hospitais, os médicos e até os pacientes a terem uma saúde mais inteligente. Então, ao invés de uma saúde eletrônica, uma saúde inteligente. Então, usando a inteligência artificial, processamento de genoma, né, para a gente chegar ao que a gente chama de medicina de precisão, você ser preciso no atendimento de cada cidadão. Como que isso afeta você, né? Como que esses números provavelmente afetam você? Então, quando você pensa em um processo de decisão orientado a dados, isso exige recursos, né? Não só financeiros, mas de pessoas, de tempo, de esforço. O Rafael vai trazer bastante disso para a gente hoje, né? Como que eles fizeram para priorizar as atividades dentro do hospital para conseguir obter valor com base nos dados que eles tinham. O modelo de TI tradicional, ele carece de agilidade, então você, para comprar uma máquina, você tem que fazer orçamentos e várias, às vezes até licitar compras e comparar orçamentos e chega aquela infraestrutura no seu data center até você instalar todos os pacotes de segurança, sistema operacional, e ligar aquilo na sua rede, enfim, uma série de atividades que precisam ser feitas e que o dia a dia de um hospital não tem tempo mais para isso. Ele precisa que isso seja mais rápido, que isso seja mais ágil. E também questões de segurança. Como que eu consigo garantir a mesma segurança que eu tenho hoje no meu data center ou mais segurança que eu tenho hoje no meu data center em um provedor de nuvem? Então, o que a gente precisa é pensar de uma forma diferente, pensar com um modelo diferente de trabalho. E nós vamos discutir a maioria deles em sequência. Então, foque na diferenciação e reduza o débito técnico.
Esse é um conceito muito interessante, a gente ouve muito, né? E eu por ser técnica, né, arquiteta de soluções, eu tô lá no chão de fábrica, né? Eu tô na rua ali com quem mexe realmente com a parte técnica. E eu ouço muito do pessoal que está em campo a frustração, né, do seu trabalho, com a falta de inovação, com a falta de treinamento, com a falta de estudo. Não é o que acontece no Círio, mas acontece em outros clientes. Então, o funcionário, né, que é o seu braço direito ali, né, ele olha para o lado e fala: o que eu estou fazendo aqui? Eu não estou evoluindo nada aqui, eu não estou aprendendo nada. Então, quando você pensa em nuvem, é uma tecnologia nova, é uma tendência de mercado bastante consolidada. Então, se você na sua empresa trabalha ou pensa em trabalhar com computação em nuvem, é mais um diferencial para o seu time técnico continuar com você, porque ele vai sentir prazer, porque é uma coisa nova, uma coisa inovadora, é uma tecnologia em constante mudança e evolução, e o funcionário nunca vai se sentir estagnado, né? A ideia é, quando você foca na diferenciação, você reduzir as tarefas que te custam muito caro e que te consomem muito tempo. Então, a gente tem aqui a Cleveland Clinic, né, que vai falar aqui hoje para a gente mais tarde, mas eu trago o caso deles, que eles disponibilizaram o app deles para vários locais do mundo e de forma bastante ágil e continuando de acordo com a regulamentação RIPA, que é as regras, né, que descrevem as regras de segurança que aplicações de saúde, soluções de saúde têm que estar de acordo lá nos Estados Unidos. Então, nós temos na AWS várias soluções que estão dentro de RIPA, né, que estão de acordo com a RIPA. Outra vantagem da nuvem é você parar de ter que prever quanto você vai crescer. Então, muitos clientes, quando eles pensam em vir para a nuvem, a gente fala: calma, você não vai precisar disso tudo que você tem na sua infra hoje. Traga e consuma na nuvem apenas o que você precisa, porque a gente tem infraestrutura e armazenamento à vontade. Se você precisar mais, é só provisionar mais. E os nossos data centers, eles são... você consegue ter, pelos nossos serviços, né, que abstrai o conceito de data center, você consegue ter total visibilidade de tudo que está rodando ali dentro, você consegue ter total acesso a tudo que está rodando ali dentro, né, de acordo, claro, se você tiver permissões. Então, você consegue visualizar quanto você consome e usar soluções de segurança de forma automatizada, de forma escalável. Então, vai te sobrar muito mais tempo para focar no seu negócio, que é saúde, na infraestrutura, ao invés de você ficar se desgastando com tecnologia. Então, para o William, da Cleveland Clinic, que deu o seu testemunho aí, é muito mais sobre valor para os pacientes do que todo o resto, né? Incorpore novas tecnologias na área da saúde. Então, eu tenho um slide aqui que eu espero que seja bem difícil de vocês conseguirem ler, a ideia é essa mesma. E já está deprecado, né? Já temos mais serviços do que esses que estão aí, que não estão... O ritmo é tão intenso que esse slide ele praticamente nunca consegue estar atualizado, né? Então, a gente sempre lança novas soluções com uma frequência bastante grande, temos um ritmo de inovação muito grande. Então, a ideia mesmo é que vocês percebam a robustez da plataforma. Então, você vai de IoT para Analytics, para satélite, para inteligência artificial, para blockchain, para BI. Então, um portfólio bastante robusto, que você consegue construir muitas coisas usando cada um desses blocos. Um caso interessante também é da Healthcare Gov, que é o centro também dos Estados Unidos que cuida do Medicaid e do Medicare, que são os planos de saúde aí que atendem as populações carentes dos Estados Unidos, né? A população de uma forma geral seria o SUS dos Estados Unidos, né? Assim, guardadas as devidas proporções. E eles lançaram rapidamente múltiplos serviços para suportar milhões de usuários, né? Então, você imagina a quantidade, a população dos Estados Unidos
a população carente, digamos assim, dos Estados Unidos todo. Então, eles acessavam a plataforma para se inscrever, para receber o benefício, e toda a comunicação com a população era feita via essa plataforma. E eles dizem que com a plataforma da AWS eles conseguem fazer coisa que nunca antes eles conseguiriam. Então, a ideia é que eles inovaram no engajamento do paciente, usando dados, usando tecnologia, melhoraram a comunicação, eles usam notificações para entender o fluxo da comunicação do usuário, né, com a solução. O link está embaixo, depois fiquem à vontade para acessar. Um outro case que eu gostaria de trazer para vocês também é sobre a FID, que é a Fundação Instituto de Pesquisa e Estudo de Diagnóstico por Imagem. Eles são clientes da AWS e, nesse caso específico, eles trabalharam com um projeto de inteligência artificial para ajudá-los na priorização de pacientes com lesões cerebrais. Então, enquanto o médico está laudando, se chega a alguma urgência, ele já é avisado daquela urgência. Como que a gente sabe o que é uma urgência e como que não sabe, né? Então, quando o médico está lá laudando, ele está laudando um outro paciente. A imagem radiológica entra no fluxo da FID, que passa por um algoritmo de inteligência artificial desenvolvido por uma empresa chamada iDoc, uma empresa israelense, cuja solução roda na AWS. E aí essa solução de inteligência artificial detecta possíveis lesões cerebrais. Ela detectando isso, ela traz para a fila do médico laudador um flag, ela flaga aquela imagem e fala, opa, você tem aqui na sua fila vários exames que você precisa laudar. No entanto, esse aqui pode ter uma lesão, dê prioridade a ele. É claro que a gente precisa atender esse paciente com bastante urgência, que ele tem provavelmente mais risco do que os demais. Então, é uma forma aí de inovar usando tecnologia em nuvem. Outro caso muito interessante é do Cedars-Sinai, que eles estão usando a Alexa. Então, a Alexa é o software e esse botãozinho azul que vocês estão vendo é o hardware que a gente chama de Amazon Echo. Então, Echo é o que você compra, Alexa é com quem você fala. Então, Alexa, por favor, chama a enfermeira para mim. Então, a ideia é que o paciente não precisa pegar no telefone, ou se mexer, ou enfim, Alexa, eu tô com fome, Alexa, qual foi o resultado do meu último exame, né? E aí eles implementaram essa solução dentro do quarto de hospital. Estava em POC até um tempo atrás, mas a ideia era que aquilo, né, fosse implantado, e a gente tem histórias disso no mundo todo, usando a Alexa tentando usar a Alexa em hospitais, né? Temos também o caso do NHS, né, que é o sistema de saúde do Reino Unido, é um grande cliente nosso, usam a gente para milhares de coisas, né, das mais diversas soluções. Mas, no caso da Alexa, o paciente, o usuário está dentro de casa e pergunta, Alexa, quais são os sintomas da gripe? Alexa, qual o pronto-socorro mais próximo da minha casa? E outras, né, soluções que o NHS implementou para ajudar o cidadão. Então, a Alexa fala português, se você tiver ideias, nos procurem, a gente está estamos super animados para colocá-los em prática. E gerenciando seus dados de forma inteligente, aqui a gente tem um diagrama de uma possível arquitetura de uma solução de um data lake. Então, você teria um armazenamento central e as várias ferramentas que poderiam ser usadas para consumir esses dados, que vão desde a ingestão do dado, catalogação do dado, transformação, depois consumo, toda a parte de segurança. Então, aí, grande parte desse portfólio aí, o Rafael deve trazer para a gente aqui hoje para falar. Sobre Data Lake, a gente tem a Celgene, que é uma biofarmacêutica de escala global, né, bastante conhecida aí no mundo, e eles desenvolvem soluções para câncer e doenças inflamatórias. E o texto do Lance eu deixo em inglês, tá, gente, para ficar fidedigno, mas o comentário a nuvem permite que a gente seja mais curioso, que a gente exercite a nossa inteligência. Então, pequenos ganhos em produtividade têm grandes impactos para nós. Então, essa é uma das vantagens aí que a nuvem traz. Então, você tem mais agilidade, você separa
storage da camada de computação para você conseguir ter um uso melhor de seus recursos, um uso melhor do seu dinheiro. E, por último, o caso da Change Healthcare, que é a maior rede de administração de saúde dos Estados Unidos, também nos Estados Unidos, e eles processam, né, o ciclo de faturamento deles é realmente bastante considerável. Eles têm 200 milhões de clientes, 5 mil hospitais e 600 mil farmácias gerenciadas na solução deles, que roda na AWS de forma escalável. Então, eles têm lá dentro dados estruturados, não estruturados, streaming de dados, usam portfólio de Big Data da AWS, um portfólio grande, inclusive visualização, nosso warehousing, nossos armazenamentos quentes, mornos e frios, né? Então, temos várias opções aí. E eu gostaria de abrir agora para o Rafael, né, pegar a palavra aí, deixa eu parar de compartilhar para ele pegar. Rafa, conta para a gente. Como que o Ciro... Obrigadaço. Muito obrigado, Melissa. Só me avisa assim que você tiver, acho que você está vendo minha tela? Sim, estou vendo. Vamos lá. Vou aproveitar para compartilhar um pouco aqui com vocês, né, essa nossa jornada aí de pouco mais de 2 anos e meio, né, de uso de nuvem. Acho que temos um processo relativamente maduro aí de uso, né, assim, ganhamos bastante escala aí nos últimos meses. E vou compartilhar um pouco do aprendizado, né, que a gente teve, né, dentro dessa jornada aí. Vou começar falando sobre a forma como a gente está organizado, né? Então, eu cheguei aqui no hospital em fevereiro de 2018, primeiro com o chapéu de arquitetura, né? Então, naquele momento, o objetivo, digamos assim, da minha posição, ela modernizar a arquitetura de aplicação do hospital. Mas naquele primeiro ano ainda, a gente percebia que a gente tinha uma área de BI, né, de uso de dados de uma forma relativamente madura, né, ainda sem aplicar de forma exaustiva aí, o uso de Advanced Analytics, né, não tínhamos Data Lake, né, basicamente o nosso uso de dados ele era restrito a ferramentas de BI. E naquele momento, né, a gente participou de alguns congressos da própria AWS, do Gartner, da McKinsey, por exemplo, e em todos eles a gente percebia que alguém falava que a próxima indústria, né, se beneficiar do uso de Advanced Analytics e do uso de uma forma madura de dados é a indústria de saúde, né? E a gente falou, precisamos ter uma área de dados extremamente proficiente e madura. Então a gente passou um tempo digerindo, né, qual era a melhor forma de aplicar isso no hospital. A gente pensou e a solução inicial que a gente chegou foi essa aqui que vocês veem na tela, né? Então, a gente já trabalhava com agilidade, né? Então, os nossos times já eram baseados aí no modelo de Scrum e eram pautados em squads, né? Naquele momento. Então, hoje, essa área de arquitetura e inteligência de dados, ela está ligada à diretoria de TI. Inicialmente, falando da inteligência de dados, nós pensamos em 3 squads, né? Cada um com a sua missão muito bem definida, né? Então, obviamente, pensamos no squad de dados clínicos, que a missão aí seria usar os dados do hospital olhando com foco no paciente, né? Então, foco total aqui em qualidade de atendimento, né? Em saúde, buscando cada vez mais excelência, né? Que somos conhecidos por oferecer. Um outro squad que a gente chamou de dados gerenciais, que aqui o objetivo era olhar os dados do Círio e usá-los a favor da operação, né? Então, entender oportunidades, por que de repente uma fila do PA estava demorando tantos minutos, né? Se a gente enxergava oportunidade de melhoria de processo ou de qualquer outro insight que pudesse melhorar a nossa operação, né? E temos uma área de negócio também que naquele momento tinha o nome de saúde corporativa, é um B2B2C nosso, onde a gente passa a ser corresponsável pela gestão de saúde aí de funcionários de empresas como Santander, BV, Fleury, né? Então aplicamos o conceito de atenção primária aí nos funcionários dessas empresas com o objetivo aí de mantê-los saudáveis, né? Então, esse squad aqui, ele tinha a missão de usar dados dessa própria vertical para melhorar a sua própria operação. Então, aqui tem uma divisão de bola, né? Então, hora a gente olha para a operação, hora a gente olha para o próprio paciente, né? E, obviamente, amadurecer, digamos assim, essa área de arquitetura. Então, decidimos criar, a gente não tinha naquele momento, um squad dedicado de arquitetura, né? E com capacidades, aqui o foco é tecnologia mesmo. Então, o DevOps,
Infrastructure as a Code, tudo assim, tudo relacionado à arquitetura padrão de API, de aplicação, peças técnicas, peças estruturais, e inclusive orientação aos times de desenvolvimento, né? Esse time que constrói. A gente rodou um tempo assim, o que a gente conseguiu construir, né? Então, quais foram as entregas? Eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês. Então, falando do time de dados gerenciais, acho que uma grande parte de nós aqui somos de saúde, a gente sabe que a glosa é um problema, talvez, presente em todo o ecossistema de saúde, né? Então, a gente também tem um problema muito grande. E esse time de dados gerenciais, a primeira oportunidade foi usar os dados que a gente tinha no nosso ERP para encontrar as oportunidades, principalmente para melhorar a operação de glosa, né? Então, recurso de glosa, por exemplo. E aqui eu tenho um exemplo de uma tela, essa aplicação tem o nome de Vigia, né? Batizamos com o nome de Vigia. E aqui eu mostro essa tela que a gente chama de raio-x da glosa, né? Então, aqui a gente consegue olhar e ver exatamente como é que está, qual é a estrutura de glosa que a gente tem naquele momento, né? Então, baseado em montante, né? Em valor, em quantidade de ocorrência, por exemplo, né? E aqui percebam que a gente consegue direcionar e dar poder para o time que recursa essas glosas, né? Aqui a gente consegue focar, por exemplo, nos maiores agressores, né? Que estão naquele momento. Aqui a gente consegue filtrar por plano de saúde, enfim, por período. Essa ferramenta ficou muito legal mesmo. Aqui é um pedaço dela. Esse time de saúde populacional, né? Eu chamei de saúde corporativa, mas hoje está rebatizado de saúde populacional. A gente tinha um desafio de estabelecer a divisão ótima, né, entre médicos. A gente está falando de atenção primária, então a gente tem um conceito de médico de família. O médico de família ele atende a sua carteira de pacientes. Então a gente tinha um desafio de encontrar qual era o algoritmo que estabelecia a relação ótima, né, entre o médico e a quantidade de pacientes. Então, a gente sabe que não é tão simples quanto, eu tenho 10 médicos no Sírio-Libanês que atendem ao Itaú, o Itaú tem 100 mil vidas, eu alocar as 10 mil pessoas para cada um dos médicos, né? Tem toda a questão de criticidade do paciente, às vezes é um paciente que tem uma comorbidade que não está estabilizado, né? Um diabético hipertenso que está fora de controle. Então, eu queria evitar de ter um médico com uma carteira super complexa, né? E que exigir mais de trabalho dele, e tem um outro médico, por exemplo, que tem adultos, sexo masculino, de 30, 40 anos, saudáveis, que a gente sabe que não vão no médico, né? Não vão ao médico. Então, aqui a sacada era entender e buscar isso. E a gente, no final das contas, a gente começou com o modelo de carril, né? Usando, e que era um modelo já utilizado de forma manual na própria operação, e a gente entendeu e descobriu outras variáveis, né, que a gente poderia usar e tornar esse modelo mais preciso, né? Então, esse time... o primeiro desafio, a primeira entrega desse time foi essa. E o nosso time de dados clínicos, é um exemplo também, construímos outras coisas, mas trouxe um exemplo, né? A gente tem uma ferramenta que estamos em construção com outro parceiro nosso, que inclusive é um parceiro da AWS também, né? Que é uma startup, vai palestrar aqui, Melissa, né? Não me lembro agora exatamente o horário, mas se você tiver aí, depois a gente faz um merchan deles. São parceiros nossos há muito tempo. E aqui eles estão conosco desenvolvendo o Command Center, e aqui esse time construiu uma capacidade que vai ser plugada no Command Center, que é o tempo de internação, né? O Loss Length of Stay, né? A ideia aqui é medir e entender se o paciente está dentro daquilo que foi previsto ou não, e até avisar as pessoas caso tenhamos um paciente ou encontremos um paciente que está fora do padrão, né? Então aqui a gente trouxe por exemplo, um exemplo de um paciente que a previsão aqui é ele ficar 7 dias e meio, e hoje ele está completando, por exemplo, 4 dias e meio. Então, isso vai acontecendo, né, no decorrer do tempo. Se chegar um determinado dia que estourar esse tempo, a gente pode avisar alguém, né, deve avisar alguém. Entendíamos que esse paciente deveria ficar aqui 7 dias e meio e esse tempo ou está perto de estourar ou estourou, né? E a gente mobiliza e direciona a operação para entender o que aconteceu naquele momento, né? Podemos, como eu comentei, né, notificar essa anomalia aí para o nosso time de governança clínica, né? E a gente construiu muita coisa tecnicamente, ainda naquele momento, pense assim, foi uma área completamente nova, né? Então a gente trouxe aproximadamente, uma área formada por aproximadamente 30 pessoas, aproveitamos assim, tínhamos pessoas que estavam já na casa, que tiveram suas
posições remanejadas para essa área, mas isso aconteceu para torno de 5, 6 pessoas, e contratamos outras 20 e tantas pessoas do mercado. Então, a gente não queria, naquele momento, prestar tanta atenção, digamos assim, prestar entre aspas, né? Focar tanto na governança, mas tínhamos aí a arquitetura de referência, que eu compartilho com vocês algumas dessas arquiteturas, né? Então, aqui temos, por exemplo, a nossa arquitetura de API, onde todas as requisições, elas obrigatoriamente, a gente usa o API Gateway da própria AWS, né? Que usa o mecanismo do Cognito para autenticação, e por trás dele, ou a gente tem containers, ou a gente tem lambdas. Hoje nós temos alguns EC2, né, mas a ideia é migrar tudo para essas duas, que foram as duas tecnologias de computação que a gente homologou, a gente como arquitetura homologou. E aí isso pode ir para fila, né, para mecanismos de integração usando fila, que a gente usa o Kinesis, ou camada de persistência, o RDS, na base RDS, ou DynamoDB. E aqui a gente tem um exemplo do nosso Data Lake. Essa é uma visão atualizada, né? Então, hoje, por exemplo, a nossa decisão, né, naquele momento foi empurrar o dado para o Data Lake. Então, a gente usa uma capacidade aí da Apache, que é o Apache Airflow. Então, usamos ele. Esse dado que é extraído do Tazi, ele cai num bucket inicial, né, que é um bucket que a gente chama de landing zone. Aí. Aqui o dado não tá anonimizado ainda, né? Tá aberto, ele tá da forma como ele é o raw de verdade, né? O dado cru de verdade, ele nasce da forma como ele existe no nosso transacional, como por exemplo o TASI. Aí a gente usa um EMR para buscar esse dado. E uma outra observação, esse bucket é um bucket super restrito, né? Basicamente só o time de arquitetura tem acesso. E a gente usa o EMR para buscar esse dado, anonimizar esse dado e entregar esse dado para os buckets respectivos, né? Então, aqui a gente tem o raw data, que a gente chama de raw, mas é basicamente o dado original, só que não está aberto, né? Ele está anonimizado. E se o dado sofre uma junção, uma agregação, ele é enriquecido de alguma forma e a gente entrega ele para um bucket de stage, né? Então, o exemplo de algumas aplicações que consomem esse ecossistema, né? Então, Data Lake temos todo tipo de dado, né? Estruturado, não estruturado, e dados mais trabalhados nós temos também no Redshift, né? Ele é o nosso DW, digamos assim, né? E aí qualquer usuário consegue acessar o Redshift ou a Athena para buscar os dados, e esse acesso acontece de acordo com o perfil, com o grupo do AD ao qual ele dá direito ao dado que ele tem acesso, né? Então, se eu tenho um dado sensível, se ele tem um grupo do AD que dá direito àquele dado, quando ele buscar, por exemplo, usando a Athena, ele vai receber aquele dado, ele vai ter acesso àquele dado. Se ele não tem direito, então temos uma integração aqui entre o AD, o Control Tower, né, que a gente utiliza, e o IAM, né, como aqui que a gente estabelece as políticas de acesso dos dados. E aí, naquele momento, quando a gente fez as primeiras entregas, a gente entendeu que precisávamos de uma mudança de estrutura, né, dentro desses times. Movimentamos alguns engenheiros de dados, né, um engenheiro de cada squad, para criar uma área de arquitetura de dados dentro do time do squad de arquitetura. Então, depois dessa primeira rodada, digamos assim, a gente precisava aumentar a governança, né, do Data Lake, né, para evitar aquilo que todo mundo sabe que é um Data Lake virar um Data Swamp, né, por exemplo. E hoje esse time, a gente mexeu na estrutura e esse time é o time que faz a governança do Data Lake e cria também outras ingestões que não estão diretamente ligadas aos desafios desses times, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje 100% dos dados do Tazi, né, que é o nosso RP, utilizado. A gente, no Sírio-Libanês, a gente já tem 100% desses dados na camada de raw data do nosso Data Lake, né? Então, isso foi feito por esse time de arquitetura de dados. Outra coisa que a gente aprendeu também, né? A gente entendia que não era só criar um Data Lake que a gente transforma a instituição numa instituição data-driven, né? A gente precisa ter pessoas que consumam esses dados, né? E aí, uma das ideias e uma das ações que a gente estabeleceu foi criar um curso no Sírio-Libanês de formação de pessoas, né? Que consomem, que são data analysts, né? Então, a gente desenhou um módulo básico, digamos assim, e que era um embrião, digamos assim, para que a pessoa pudesse se formar em duas carreiras, né? Então, temos uma trilha, digamos assim, de Data Science e uma trilha de BI, né? Então, hoje estamos na primeira turma se eu não me engano, tem 20 pessoas dentro do Sírio-Libanês que estão sendo formadas nessas disciplinas aí, que é a fundação de Data Analytics.
que eu tenho um exemplo para vocês dessas disciplinas, né? Então, são módulos aí que no total somam 48 horas. Então, temos desde lógica, estatística, modelo descritivo, como é que eu consumo dado do Data Lake, Data Visualization, até um trabalho de conclusão de curso, por exemplo. E após a conclusão, essa pessoa recebe o badge, né? A gente está desenhando também o nosso processo de micro badge, aí ela recebe esse badge de Data Analytics Foundation. E também somos parceiros da AWS, somos investidos, digamos assim, pela AWS na formação do time, né? Então, no ano passado, né, em 2019, tivemos aí 15 pessoas treinadas. A gente mantivemos algumas pessoas da própria casa, né? Aqui, esse número não é só do time de arquitetura e inteligência, mas é do hospital como um todo, né? Então, investimos mesmo em manter as pessoas que já estavam na casa e fazê-las, torná-las proficientes em AWS, né? E nesse ano de 2020, teremos até o final do ano 30 pessoas formadas. Estamos falando de treinamentos oficiais. E vocês podem perguntar, né? Pô, Rafael, mas tudo bem, você trouxe aí a evolução de vocês, mas você é um cara de arquitetura, então você vai puxar a sardinha, digamos assim, para fazer o seu time, para acelerar as entregas do seu time, né? E aí eu trouxe alguns números, né, de outras áreas do hospital, né? Então temos, por exemplo, estamos no momento de migração de todo o nosso file server para o FSX, né, que é o File Server as a Service da AWS. Então temos 40 teras aproximadamente de dados. Nesse momento, a gente está no processo de migração. Acho que, se eu tivesse que escolher, que chutar um número, eu não tenho esse número exato, mas em torno de 25% desses shares, entendo que já foram migrados, né, desses 40 teras, mas sim, até o próximo mês, mais ou menos, teremos aí 40 teras migrados. O time de desenvolvimento, né, o desenvolvimento de produtos digitais não é minha responsabilidade. Temos aí o Diego Aristides, que é o gerente dessa área, e eles desenvolveram aí em pouco tempo uma ferramenta de telemedicina, né? Acho que todo mundo sabe o motivador aí, digamos assim, desse desenvolvimento. E até o fechamento desse slide aí tivemos aí 4.972 consultas de telemedicina aí, com uma ferramenta construída 100% dentro do Sírio-Libanês e roda em AWS. Temos o aplicativo daquele produto de B2B2C de saúde populacional que eu comentei com vocês. Hoje temos 35 mil vidas que são atendidas por esse aplicativo, que é o ADMA, né? E a previsão até o final do ano chegarmos em torno de 180 mil, né? A gente está num processo de rollout gradativo, né, dessas vidas, de expansão, né, de pessoas que podem utilizar. E hoje somos 20 squads que tem contato, 100% de contato com nuvem, né? E aí são os meus 4 squads, mais outros 16 squads espalhados, digamos assim, no hospital como um todo. Uma ideia aqui. Obrigado, acho que era isso. Melissa, deixa eu interromper aqui e devolver a bola para você.